Neste painel, discutiremos as perspectivas sobre os desafios enfrentados para viabilizar modelos financeiros eficientes, a necessidade de incentivos fiscais e a importância da participação do mercado financeiro na transformação do setor de saneamento. Para compor o painel, convido, como mediadora, a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Águas do Brasil, Marilene Ramos. O superintendente de Infraestrutura do BNDES, Felipe Borim. O assessor especial da Secretaria Especial de Programas de Parcerias de Investimentos, PPI, André Oliveira de Araújo. O Senior Investment Officer do International Finance Corporation, IFC, do Banco Mundial, Fernando Camacho. E o diretor-gerente de projetos do Itaú BBA, Marcelo Girão Carneiro. Composto nosso painel, transfiro a condução dos trabalhos a Marilene Ramos. Boa tarde a todos. Heróicos, aqui resistindo, né? Aqui é o último painel. E eu quero cumprimentar aqui os nossos painelistas, né? O Felipe Borim, o Daniel, o Fernando Camacho, o Marcelo Girão, que vão compor aqui. Agradecer o convite. Cris, muito obrigada aí por essa oportunidade de falar de um tema, né, que é absolutamente fundamental. A gente, ao longo do dia aqui, discutimos os vários aspectos, né? Agora, na parte da tarde, a questão da segurança jurídica, regulatória, a questão, enfim, diversos temas aí que compõem aí que fazem a base, né, para que o setor possa avançar, mas a gente sabe que, se não tiver financiamento, não sai do chão. Então, eu, antes de começar aí com a questão das perguntas, né, eu queria dar um depoimento pessoal de quem acompanha, né, o setor há muito tempo, décadas até, né, já. Assim, as minhas primeiras lembranças do saneamento vem sempre aquela ideia de obras incompletas, né? Um setor que, ora tem a rede, não tem a estação, ora tem a estação, não tem a rede, um cenário de obras paradas. Quando eu cheguei no BNDES, em 2016, eu estava na diretoria de infraestrutura e a gente ali desembolsando 30 bi por ano para o setor de infraestrutura em geral. O setor de saneamento não chegava a ser 1 bi, né? 700 milhões por ano, coisa assim, estou falando de 2016. Né? E a transformação que aconteceu. Né? Hoje, quando vocês puderem ver aí o panorama do saneamento, que eu já dei uma olhada, aliás, parabenizar a Biconta, uma leitura fácil e super bonita, do marco do saneamento para cá, né, o volume de recursos aplicados cresceu assim substancialmente. Né? E isso sem mais, praticamente sem PAC, praticamente, né, sem recursos não reembolsáveis, né, tudo recursos ou do setor das companhias estatais ou do setor privado. Então, nós já estamos chegando aí na casa dos 25 bi por ano, a valores constantes, né,
comparando com 2019, onde a gente tinha algo em torno de 16 bi. Obviamente que a gente sabe que esse setor, assim como qualquer outro setor de infraestrutura, ele leva tempo, né, para alcançar velocidades supersônicas, né? Então, a gente ainda está na fase aí da decolagem e subindo gradativamente. Mas a expectativa é que a gente vai chegar aí muito rápido, né? E o senador Alain, ele deu aqui um depoimento sobre uma comunidade lá no Alto Juruá. Eu posso dar um depoimento num município que é uma concessão da Águas do Brasil agora, depois do bloco 3 da SEDAI, que é Rio das Ostras, um verdadeiro Emirado Árabe, onde, agora, eu não estou falando de muito tempo atrás, não, um bairro inteiro, um bairro chamado Âncora, quem quiser pode ir lá ver, né? O bairro abastecido com caixas d'água comunitárias, com as famílias pegando balde de água para levar para casa para ter água. A prefeitura vai lá com carro, ia lá com carro-pipa. Em 3 anos que a Rio Mais Saneamento, né, assumiu lá, isso não é a realidade só da Rio Mais, em geral, de todas as concessões que foram feitas pós-marco. Já duplicou-se a estação de tratamento de água, duplicou-se a adutora, que levava a água para o município, e hoje o município, o bairro Âncora, está interligado à rede. Então, a gente tem que ter a noção, né, que essa situação do saneamento, ela não essa falta de saneamento, ela não é característica só de quem está lá nas periferias distantes dos grandes centros. A gente vive isso, né, dentro da região metropolitana, de um município, como eu citei, né, que é um município riquíssimo em petróleo, mas que não conseguia resolver o problema de abastecimento, né? Então, o que a gente vê é que o desafio é enorme, né? E eu posso dar esse testemunho que eu não acredito, né, e toda essa verdadeira revolução que está em curso no saneamento seria possível se a gente não tivesse aqui, né, um BNDES representando os financiadores públicos, né, poderia estar aqui a Caixa Econômica, né, se não tivesse aqui os organismos internacionais, o Banco Mundial e outros, se não tivesse aqui, né, Marcelo Girão, né, o setor privado, os bancos privados, né, que acreditaram e entraram com força desse objetivo de financiar, e se a gente não tivesse, né, todo um trabalho feito aí no âmbito do PPI, setor de estruturação, né, do BNDES. Então, enfim, trabalhou-se muito, mas tem muito mais vindo aí pela frente, né? Com os leilões, os projetos em estruturação, o que estima-se que nós vamos contratar aí mais 70, 80 bi de investimentos. Já foram 190 bi. Mas, para chegar naquele trilhão, que se fala tanto, né, temos muito aí pela frente. Então, para começar, vou falar aqui, dirigir aqui para o Borim, como é que o BNDES está vendo esse desafio, né? Obviamente que a gente já viu, né? Talvez você até possa comentar um pouco, Borim, do que foi essa mudança, né, que o BNDES fez, essas grandes inovações que já permitiram esses volumes de recursos, né, de financiamento contratados até o momento, e o que vocês estão vendo aí pela frente, porque nós vamos chegar cada vez mais a regiões mais carentes, né?
concessões no Nordeste, está aí o Piauí, cadê o Rogério, está aqui, né, o Pará, esses grandes desafios, e o sertão de Pernambuco, né, tudo isso vindo por aí. Então, talvez a criatividade tenha que ser maior ainda para que a gente, de fato, possa ter sustentabilidade. Aliás, isso é uma pergunta geral para todos, né? E, por favor, aí, à medida que o microfone passar, vocês, por favor, comentem sobre como estão vendo aí esse desafio aí do financiamento. Obrigada. Agora sim. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a oportunidade aqui de representar o BNDES, parabenizar a Cristiane, aqui a Bicom, pelo evento fantástico aí que está sendo realizado. Né, nem preciso falar da importância dessa discussão. E ainda mais um prazer participar dessa mesa com a Marilene, que já esteve no banco, foi diretora do banco, né, e estava lá presente nas primeiras estruturações, né, Marilene? Quando começou a estruturação de Alagoas e do Rio de Janeiro, 2017, a Marilene provavelmente estava ali na reunião de diretoria que aprovou esses primeiros projetos, né? Então, uma honra participar aqui. Bom, de fato, acho que, né, nem precisamos falar também do movimento que está acontecendo no setor como um todo, esse aumento, né, de investimento que está ainda num ramp-up, como a Marilene colocou, né? Já parece que faz muito tempo, mas os grandes projetos, mesmo os primeiros que foram leiloados, como Alagoas e Rio de Janeiro, estão ainda no momento inicial dos investimentos. E os investimentos estão crescendo muito, né? Já são aí 25 bilhões por ano, mas devem continuar crescendo e à medida ainda mais que os novos projetos forem chegando. Então, acho que a gente está num ciclo que ainda está no seu início, né? Então, a gente tem ainda um desafio muito grande de estruturação, principalmente chegando nessas regiões em que vai ser mais desafiador você colocar de pé projetos grandes e eles pararem de pé, né, financeiramente. A gente tem desafio de trazer players para esses lugares, né? E tem o desafio do financiamento e de como alocar recursos, de onde tirar os recursos para fazer esses investimentos, né? E aí o BNDES acho que tem participado bastante, tanto da estruturação, acho que é sabido, né, desde o início, com esses grandes projetos, Alagoas e Rio, o BNDES esteve à frente aí de praticamente todos os grandes projetos. Já foram, se eu não me engano, 16 leilões de projetos estruturados pelo BNDES. Tem mais 8 grandes projetos em estruturação, que totalizam aí mais de 150 bilhões de investimentos. Então, um volume muito grande, o BNDES está muito dentro dessa parte da estruturação. E também, agora, começando a parte do financiamento, né? Então, esse volume que a Marilene colocou, né, há 10 anos atrás, o BNDES aprovava aí coisa de 1 bilhão, 2 bilhões por ano, né? Só nos últimos 3 anos foram mais de 45 bilhões em financiamentos aprovados e mais de 20 projetos. Isso acho que dá uma amostra da transformação do setor que está acontecendo, né? É um salto muito grande, né, de 1 bilhão para 45 bilhões. E o que é muito interessante é que esses 45 bilhões também não são como eram há 10 anos atrás, que eram muito dependentes de recursos exclusivamente do BNDES. Como que era o financiamento há 10 anos atrás para o saneamento, né? Você tinha ali BNDES e fundings públicos, né, como a FGTS, né, bem focados e com muito subsídio para o saneamento, e recursos não reembolsáveis, né, de orçamento público indo para os projetos. E agora mudou completamente, né? Desse volume de recursos, eu diria que 70%, 80% desses 45 bilhões foram realizados via debêntures de infraestrutura, que permitem justamente a gente alavancar os recursos do BNDES com recursos do mercado de capitais. Interessante, o Girão está aqui também, que é um grande parceiro nosso aí em boa parte desses financiamentos, né? Então, a gente pega os grandes financiamentos, como a própria Rio Mais, né? Eles envolvem diversos bancos privados, entrando com recursos, entrando na coordenação das debêntures, prestando fianças bancárias parciais para uma parte desses riscos, e alavancam recursos do mercado privado mesmo, do investidor pessoa física, dos fundos de investimento, e aí acaba atraindo investidores internacionais, né? Então, acho que é um panorama que é muito interessante, tanto pelo volume de investimento que está acontecendo, e a gente está vendo isso chegar na população, está vendo isso chegar, por exemplo, nas comunidades no Rio de Janeiro, está vendo a despoluição da Baía de Guanabara, está vendo várias coisas que chegam na vida das pessoas, de fato, e, ao mesmo tempo, está vendo um movimento
para dar perenidade, para dar robustez para todo esse investimento, que é essa atração de recursos, ao mesmo tempo o BNDES entrando com uma parte de recursos públicos a mercado, né, sem subsídio, e trazendo os bancos privados, trazendo o mercado de capitais, trazendo multilaterais, trazendo diversos atores para compor esse financiamento. Então, acho que, de fato, é um momento muito positivo, né, muito animador, estimulante para o setor, tanto para a estruturação, a gente ainda está no início do processo, né, e para o financiamento, então, nem se fale, tem muita coisa para ser feita, né, e acho que os primeiros sinais, os primeiros resultados são muito positivos, né. Agora, quando a gente compara com esse trilhão, né, o número que sempre se fala aí para a universalização, de fato, ainda tem muita coisa para fazer, né, a gente ainda tem um esforço muito grande de estruturação, de mobilização de recursos e do setor público, né, dos próprios estados e municípios aí que estão patrocinando essas concessões e que vão ter um trabalho muito grande de gestão e de acompanhamento desses contratos, né? Tá o Marcos Vinícius aqui também, que é um grande parceiro aí, está fazendo um trabalho fantástico ali no Rio de Janeiro justamente para garantir que esses contratos sejam cumpridos, garantir que os investimentos aconteçam e, ao mesmo tempo, ter atenção para a gestão do contrato, que acaba ficando um pouco em segundo plano, mas ela é fundamental, tanto para garantir que os investimentos aconteçam, garantir que os investidores, né, continuem tendo a rentabilidade ali para os investimentos e garantir a financiabilidade também no longo prazo. Então, acho que é uma concertação aí de diversos atores, ainda tem um desafio muito grande, mas acho que estamos num momento muito positivo, né, e que tem que ser comemorado e temos que também ter ciência do desafio que tem pela frente. Obrigada, Borim. Tenho certeza que vai ter que ter muita criatividade aí para continuar conseguindo manter esses projetos e de forma saudável, né? Porque o que a gente não quer é um operador que não consiga cumprir o contrato, que não possa honrar aí com seus compromissos e atender o que é previsto. Então, eu vou pular o André, que eu combinei com ele deixar por último, que ele vai trazer um assunto, um outro assunto aqui, falando aí com o Fernando Camacho. Fernando, o banco, desculpe, o IFC, né, ele está também como um estruturador, né, e também buscando mobilizar recursos, trazer financiamento, né? Como é que está essa atuação? O que vocês estão vendo aí para os próximos anos aí para o setor de saneamento e como é que você viu essa mudança, né? Você estava no BNDES anteriormente, né? E já está há alguns anos no IFC, já protagonizaram aí a privatização da Sabesp, né, uma operação gigantesca, né, e outras. Conta aí um pouquinho do que também está vindo por aí e também daquilo que você vê de experiência internacional, né, porque o Banco Mundial e o IFC trabalham nos países de menor desenvolvimento e, certamente, tem boas experiências e más experiências, né? E o que é que a gente não pode fazer e o que a gente deve trilhar aí pela frente. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite aqui da Bicom, agradecer a Cristiane pela oportunidade aqui de eu fazer parte desse painel. Cumprimentar a Marilene, né, que conheci em 2017, lá quando ela foi diretora do banco. Meu amigo Borim, de BNDES também. O André, dos tempos de Caixa, né, quando a gente fazia projetos de iluminação pública, eu e o Girão. Então, prazer aqui participar dessa discussão com colegas aí do setor. Para quem não me conhece, eu trabalho na área de assessoria de PPPs do IFC. Né, a gente tem uma área de estruturação, assim como o BNDES tem, e temos atuado em diversos setores, e o setor de águas já é uma prioridade para a IFC. Né? A Marilene mencionou, a gente teve como projeto recém-executado a privatização da Sabesp, né? Nós assessoramos o governo do Estado em toda a modelagem do projeto. Temos ainda um projeto em Minas Gerais, né? O Água dos Vales, lá na região da Copanor. Também estamos iniciando o Universaliza SP, né, apoiando o governo do Estado de São Paulo na continuação aí do projeto Sabesp. Né? Então, é um setor que é prioridade para o IFC, para o Grupo Banco Mundial como um todo. Aqui nesse evento ficou claro
né, mais claro ainda o quanto que a gente avançou, né, nos últimos anos em investimentos em saneamento. Eu acho impressionante, inclusive em termos de regiões, né, a gente tem avançado em regiões que 5 anos atrás era difícil imaginar ter investimento em regiões na região norte, na região nordeste, né, a participação privada era muito tímida nessas regiões, e num setor como o setor de saneamento, né. Então, acho que isso todo esse movimento, graças ao pioneirismo do BNDES como estruturador, né, e os parceiros privados que acreditaram nesses projetos, né. O que eu acho que, olhando para frente, né, acho que a gente tem dois pontos que são importantes. Primeiro, ter um zelo regulatório com os atuais contratos, né, porque, assim como a gente teve o setor de aeroportos, setor de rodovias, tivemos aprendizados, né, lições, vimos coisas dando certo, outras nem tanto. Então, os projetos, ao longo do tempo, foram sendo aperfeiçoados. Então, acho que isso é um caminho natural que a gente vai ter aqui também no setor de saneamento, né? A regulação é viva, né, dinâmica, né? E aí, com isso, também, para os próximos projetos, a gente, né, já absorver esses aprendizados, né? Tem questões que a experiência internacional mostra que são muito relevantes para esse setor, né? A primeira, que é notória, é a questão de tarifa, né? Tanto a tarifa inicial dos projetos, mas também a trajetória tarifária ao longo do tempo, né? Quando tivemos projetos em que essa tarifa se descolou muito da inflação média, né, da sociedade, muitos projetos acabaram falhando, né? Então, caso de Buenos Aires, que a tarifa era indexada pelo dólar, caso de Paris, que a tarifa era indexada por uma cesta de custos, caso de Berlim, que tinha uma taxa de retorno fixa. Então, é importante que, para os contratos atuais, a gente tenha esse cuidado, né, de preservar a sustentabilidade tarifária, porque isso pode ser um ponto de atenção no futuro. O que a gente já teve né, com relação a esse ponto de aprendizado? No caso da Sabesp, a criação do FAUSP, né, que é um fundo que, né, recebeu recursos da própria privatização, que vai receber recursos de dividendos do Estado na empresa, e esses recursos vão ser utilizados para manter a sustentabilidade tarifária da empresa ao longo do tempo. Então, esse é um ponto, né? Aqui, em vários outros painéis, também já foi mencionado, né, a criação de outros fundos para esse fim, né, de sustentabilidade tarifária. Então, essa é uma questão relevante, que acho que a gente que vai ser importante, ainda mais pegando o gancho da Marilene. Acho que daqui para frente a gente também vai começar a ir para mercados ainda mais difíceis, né? Então, esse é um ponto importante. Segunda questão é os mais vulneráveis, né? A gente garantir que esses investimentos atingirão os mais vulneráveis. No caso de Buenos Aires, por exemplo, também um dos pontos críticos do projeto foi que ele não incluía as áreas informais da cidade. Então, também gerou uma resistência popular contra o projeto. No caso da Sabesp, já incorpora esse ponto. Então, a área rural, as áreas informais, né, da área de concessão da Sabesp fazem parte do contrato, com recortes específicos para essas categorias ao longo do tempo. Então, a gente garante que os investimentos atingirão esses usuários. Então, esse também é um ponto relevante. Uma outra questão é a integração vertical da cadeia, né? Ao contrário de outros setores, por exemplo, de energia elétrica, em que a gente teve uma desverticalização total, né? O setor de águas ele se manteve, na maior parte dos países, integrado, né? Aqui no Brasil, a gente está tendo alguns casos em que a gente tem um mercado atacadista separado. Então, acho que esse é um ponto também que merece uma atenção. Eu achei super positivo o discurso da governadora hoje. E aí a solução que o BNDES deu muito inteligente de utilizar a outorga do projeto para a segurança hídrica, para garantir investimentos em segurança hídrica. Então, acho que isso já é uma inovação, um aprendizado que está sendo incorporado aí nos novos projetos. Então, enfim, são alguns pontos aí que eu acho que são interessantes, né, que são importantes, que a gente considere para o futuro dos novos projetos, mas acho que o momento que o setor vive é super positivo, né? Esse evento já mostra, né, o quanto a gente já avançou. Eu acho que a gente tem muito ainda para avançar em outras regiões. Acho que a perspectiva é muito positiva. Obrigada, Fernando. Você realmente tocou pontos que preocupam, né? Essa questão tarifa, muitos projetos
infelizmente, né, o setor ele carece de dados absolutamente confiáveis, né, totalmente, tem muita imprecisão dos dados de partida, e isso acaba trazendo essa necessidade aí de reequilíbrios e tal, e que se colocar tudo em tarifa, a gente corre, né, esse risco, e aí é tudo, né? Como é que a gente mantém aí esse equilíbrio com a capacidade de investir, a capacidade de atender, né, as metas de universalização e, ao mesmo tempo, também trabalhar em modicidade tarifária. E aí, então, eu acho que é até um bom gancho aí para o Marcelo, né, Marcelo, porque de repente a Faria Lima descobriu o saneamento, né? E eu acho que talvez você que também está bastante tempo aí já trabalhando nesse setor, pudesse aí nos dar essa visão, né, do que tem sido fundamental para que o setor se torne atrativo aí aos investidores privados, e aí aproveitar também para te colocar um tema que aqui esse painel, né, o financiamento sustentável, né, quando a gente fala de financiamento do setor de saneamento, a gente parte do princípio que já é um setor, né, que ele atende, né, aos requisitos ASG, né, porque são investimentos com imenso impacto social, imenso impacto ambiental, e, se feitos aí dentro dos melhores padrões de governança, podem atrair aí também investidores que olham, né, para esse tipo de investimento. Então, queria ver você falando um pouco aí como é que é essa visão aí do setor privado. Legal. Bem, queria agradecer também a Bicom e parabenizar pelo evento. É uma honra estar representando o banco aqui no painel, e também com patrocinadores. Aqui acho um sinal do quanto a gente considera o setor, a relevância do setor dentro do banco. E você está correta, Marilene, a gente... eu sou responsável pela área de Project Finance no banco, então projetos de infraestrutura, energia, óleo e gás, mineração, passam lá pela nossa área. E lá pelos idos de 19 e 20, no meio da pandemia, me lembro bem de um grande movimento que a gente fez dentro do banco de educação das pessoas, do que estava por vir, né, da grande onda do setor de saneamento, discussões sobre o marco legal, das demandas de investimento, o famoso trilhão, como que isso ia ser financiado, e acabou que o setor já começou grande, né, com os leilões do Rio, de Alagoas e os outros que vieram na sequência. A representatividade na carteira, não só do banco, mas do próprio BNDES, como foi dito, do mercado de capitais, cresceu bastante, fundamentado e contando que, de fato, os projetos são muito bem estruturados, que os contratos são robustos, que o marco nasceu ainda carente de vários aperfeiçoamentos, várias regulações, as normas de referência estão saindo, as agências, que foi dito, né, mais cedo, se fortalecendo, e eu acho que é muito importante o ponto que foi colocado sobre o respeito regulatório, digamos assim, dos contratos. A questão dos reequilíbrios é inexorável, são projetos super complexos, um dispêndio de capital enorme num prazo que agora é relativamente curto, e os equilíbrios são importantes não só para o acionista, mas para os financiadores também, né? E há projetos que têm uma complexidade das estruturas de financiamento, como foi colocado aqui pelo Borim, multifontes. E aí a gente está falando de BNDES, agências de fomento, bancos comerciais, pessoas físicas que investiram as suas economias lá nas debêntures incentivadas. Então,
o reequilíbrio, o respeito aos contratos é fundamental para que a gente não rache a porcelana, né? E não aconteça que a gente tenha questionamentos, acho que do mercado, dos investidores, que o marco não é sólido, que os contratos não são sólidos. Então, é um cuidado que nós devemos ter, mas até o momento acho que tem sido super bem sucedido. Das debêntures incentivadas emitidas desde 2019, dados da Anbima, a gente tem algo como 470, 480 bilhões emitidos. O setor elétrico ainda é o maior, seguido de transportes e rodovias, que esse ano, by the way, está empatado com energia. E o setor de saneamento já é o terceiro, né, com 50 bi, mais ou menos, entre artigo 1º e artigo 2º, que dá perto de 10% do todo emitido desde 2019. Então, tem espaço para crescer, tem apetite. Acho que o mercado, para esse tipo de papel, na perspectiva nossa, que somos líderes, né, do mercado de capitais local há mais de 10 anos, o mercado está funcional, líquido, apesar do custo nominal estar alto, os spreads de crédito estão bem comprimidos, a demanda dos investidores é bastante grande, e, de novo, projetos bem estruturados, contratos bem feitos, fundamental para que a gente continue essa dinâmica positiva. E aí, 2 aspectos. Eu acho que, quando você mencionou, Marilene, sobre o setor, né, dizer que uma debênture sustentável, uma debênture verde ou azul no saneamento é quase redundância, devia nascer já com título, sem precisar de second party opinion. Acho que já houve 13 ou 14 emissões com esse selo, mas antes de ser o aspecto mais relevante, e é importante, o mercado local talvez é um requisito que tenha que ter, mas não influencia hoje significativamente apetite por conta disso. O importante é que, de novo, o papel e o projeto seja sustentável e robusto o suficiente. E aí, aproveitando o gancho também do último painel que o deputado Arnaldo Jardim comentou, esse instrumento, as debêntures incentivadas, hoje não só é um instrumento importante para acessar esses investidores, pessoas físicas e fundos de infra, mas também o próprio BNDES tem usado o instrumento como uma nova modalidade de financiamento, repassando o benefício que hoje existe parcial, né, para os bancos carregarem esse tipo de papel. A alíquota dos bancos de imposto de renda é 25%, existe um benefício que os bancos conseguem carregar pagando 15%, e isso parece um detalhe, mas a MP 1303, ela altera, né, a proposta é alterar de 0 para 5 e de 15 para 17,5%, mas ele retira a exclusividade na fonte do imposto de renda para pessoas jurídicas, inclusive bancos. Então, isso significa que os bancos, ao carregar esses papéis, vão passar a pagar a alíquota cheia de 25%. E hoje, de todo o montante de debêntures emitidas no último ano, mais de 50% desse volume no mercado primário foi encarteirado por instituições financeiras ligadas à emissão. Então, nesse cenário da 1303, se os bancos perdem esse benefício parcial, este apetite de carregar esses papéis sem o benefício vai diminuir significativamente, ou o preço vai aumentar significativamente, porque a participação dos bancos é muito relevante. Por que os bancos carregam isso no mercado primário? Porque ou são emissões muito grandes, que o mercado não consegue absorver de uma vez, ou são projetos que ainda precisam amadurecer antes de chegar no investidor final, pessoa física, então os bancos carregam por um período e vão vendendo aos poucos, ou ainda possibilitam o desembolso faseado do BNDES, como tem feito aí em grandes projetos, e ao passo que, se os bancos perderem essa condição, também haverá um impacto no próprio financiamento do BNDES. Então, assim, cuidados que temos que ter, né, nos pontos que eu toquei, mas, por outro lado, acho que a Faria Lima, o mundo dos investidores, veem o saneamento, sem dúvida, como uma avenida grande de oportunidades e investimentos,
e confiam no que foi feito até agora. Obrigada, Marcelo. Eu acho que, Rogério, você, como presidente da Bicon, né, juntamente aí com a Cris, essa agenda do 303 a gente tem que assumir, né, porque não dá para pensar que a gente possa ter uma reversão aí, e ainda mais num cenário, né, de juros muito altos, que a gente não sabe por quanto tempo vão persistir, e, como falamos, né, a gente indo para projetos cada vez mais difíceis em termos de capacidade de pagamento desse público. Então, obrigada, Marcelo, acho que você deu uma visão aí bem completa, né, do que são esses desafios aí para a gente continuar contando, né, com essa grande parceria aí do setor privado junto com as nossas instituições mais tradicionais. Aí, Borim sozinho não dá conta, né, Borim? Bom, mas a gente vai falar agora de um tema, quer dizer, que toda essa revolução que está acontecendo com água e esgoto, pós-marco de saneamento, não aconteceu ainda no setor de resíduos. É uma tristeza, é uma chaga para o país, né, a gente ter mais de 3.000 lixões públicos, né, recebendo o lixo todo dia, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cuidado com todo o impacto que isso traz, e mesmo o serviço de coleta deficiente, as ruas cheias de lixo, as áreas, né, de periferia, áreas mais pobres, com lixo em terrenos baldios, dentro dos rios, chegando lá, soreando a Baía de Guanabara, e todo esse cenário horroroso que a gente tem aí por todo o Brasil. E aí, o André, que é assessor especial do PPI, vamos tratar desse assunto, né? Combinamos, né, André, de tratar desse assunto, porque este também é um setor que eu acompanho bastante já há muito tempo, e realmente mudar essa realidade é muito difícil, e a gente tem uma dificuldade que, se o setor de água e esgoto ele já tem esses problemas de fragmentação de tudo isso, o lixo é ainda mais complicado, porque realmente fica ali, né, na mão do município, do prefeito, e um grande desafio que se encontra, né, para financiar os projetos de lixo, né, para a construção dos aterros sanitários, futuramente, quem sabe, usinas de recuperação de energia de lixo, tudo isso, é a questão dos recebíveis, né? Você depende de um prefeito que, quando tem a taxa de resíduos implantada, cobra ali junto do IPTU, vai para a conta única do município, e o recurso vai para tudo, muitas vezes não vai para pagar o prestador de serviço. E aí tem aí uma discussão, né, que já vem há muitos anos, acalentada pelo setor, mas que se efetivou em muito poucos casos aqui no Brasil, né, muito poucos municípios conseguiram fazer, que é o cofaturamento, cobrar a conta de lixo junto da conta de água e esgoto. E aí tem todos aqueles reflexos, né? Todo mundo, não, isso vai aumentar a inadimplência, o que vai acontecer e tal. Enfim, a Ana lançou uma norma de referência, né? E aí, André, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e qual é a expectativa de que isso possa realmente promover no setor de resíduos a mesma revolução que o Marco trouxe para o setor de água e esgoto. Tá bem. Alô? Obrigado, Marilene. Bom, primeiramente, queria cumprimentar a pessoa do Rogério Tavares aqui, toda a equipe da Bicon, toda a organização por esse maravilhoso evento tão importante para comemorar uma data tão importante, 5 anos aí do saneamento. E, nesse sentido, é que nós tomamos a liberdade de falar um pouco
aqui sobre resíduos sólidos, que é um tema muito caro para o governo federal. É um tema que já foi tentado resolver há várias décadas. Nós vimos investindo em aterros e sem nenhum resultado. Então, a ideia é trazer aqui um pouco para a discussão, entendendo o resíduo como um componente do saneamento. Então, nós estamos falando de conexão, saneamento. Eu acho que aqui, nesse fórum, nós temos aqui talvez os grupos mais fortes para o setor de saneamento. E se há de ter uma solução para os resíduos sólidos no Brasil, deve partir daqui. O PPI, para quem não conhece, o PPI é uma secretaria especial da Casa Civil. Ela faz a gestão de um programa de parcerias, é como se fosse uma unidade de PPP federal, onde ela faz a articulação das políticas públicas com mercado, com investidores. Então, para isso, nós apoiamos institucionalmente, fomentando o ambiente regulatório, o ambiente institucional e o ambiente financeiro também, através de diversos instrumentos. Antes de entrar diretamente no assunto do resíduo, queria só deixar o recado, o PPI ele é envolvido em diversas frentes para aumentar a financiabilidade de projetos no país. Recentemente, nós apoiamos muito, aí, junto aos ministérios, a edição das portarias das debêntures de infraestrutura, muito importante na área de saneamento, na área de iluminação pública e outros setores. O setor de saúde está em consulta pública, logo em seguida deve vir a educação, muito importante para termos instrumentos. Além disso, instrumentos de garantias também, junto com organismos multilaterais. Tudo isso é financiabilidade de projetos, qualidade de projetos. Nós temos uma frente muito ampla com o próprio BNDES, no setor de saneamento. Temos também uma frente muito grande com a Caixa Econômica no nível subnacional e com a Infra-SA em âmbito federal. Então, o PPI é um pouco disso tudo. E, dentre um dos projetos que nós temos muito carinho e muita ambição de tentar resolver, é o setor de resíduos sólidos. E aí entra a figura do cofaturamento. Não há de se falar em financiamento de projeto para o banco se você não tiver uma receita estável e previsível. Rogério falava aqui de manhã do Project Finance lá na Caixa, na época que você estava lá, eu também estava. E sem a receita no componente fluxo de caixa, onde você tem a garantia dela, o financiamento ou vai ficar muito caro ou não vai sair. Porque não adianta ter covenants, não adianta ter garantia, fiança, taxa interna de retorno, VPL, pode esquecer tudo se a receita não for firme. E é nesse sentido que a gente quer tentar estabilizar um modelo de recuperação de custo para os resíduos sólidos através da cobrança integrada na conta de água, em boleto único, aonde, se não pagar, vai cortar a água e, naturalmente, ninguém consegue viver sem a água. O problema do resíduo, até então, é que ele vinha sendo cobrado, como a Marilene colocou, via taxa no IPTU. Os índices de inadimplência passam dos 40%. E a realidade do país é a seguinte, pessoal, 40% dos municípios brasileiros cobram resíduos sólidos. O resto não cobra nada. E desses que cobram, 3% são superavitários. O resíduos sólidos é a segunda maior despesa no município. Só perde para o pessoal. Na maioria deles, né? Claro. Então, existe um problema, e se não for endereçado da forma correta, vai continuar perdurando anos adentro. Nós temos uma oportunidade muito grande agora. Esse assunto vem sendo discutido com mais rigor desde 2017, quando se criou o PPI, quando se criou um fundo que apoia projetos, e se determinou que o resíduo sólido seria uma política pública do governo federal de apoio. Mas somente agora, mais recente, a gente vem discutindo isso mais de perto, tanto com as companhias estaduais, como as privadas, e com a regulação.
Nesse momento, está em consulta pública, a norma consulta pública número 6, que trata de um capítulo de cofaturamento, determinando as condições em que serão feitas. As agências infranacionais terão que fazer seu próprio regulamento, e trazendo uma série de instrumentos de salvaguardas para a proteção do operador de água, para a proteção da população, a transparência, a possibilidade de reequilíbrio em caso de aumento de inadimplência, e uma série de responsabilidades e direitos regulados através de uma minuta de contrato, que, inclusive, foi sugerida pela própria PPI, que é uma minuta de contrato que nós já vimos discutindo, e a Ana achou por bem a gente apresentar e foi proposto. Então, Marilene, só para encerrar essa primeira parte, essa era a primeira apresentação do tema. Eu acho que, a partir daqui, nós estamos caminhando rápido aqui para a universalização da água e do esgoto. Agora, o resíduo sólido, se vocês viram o novo marco, já venceu a data de terminar com os lixões. E vai continuar sendo assim. Esse prazo já foi empurrado várias vezes. Então, é um momento da gente refletir, pensar o saneamento como um todo. E olha que eu não estou nem falando da drenagem ainda. Vamos primeiro passar para o resíduo, depois a gente ajuda a pensar, né, Vanusa? Depois a gente ajuda a pensar aí na drenagem, numa forma de dar sustentabilidade. Obrigada, André. Compartilho aí com a sua expectativa, né? Porque, de fato, é um setor que precisa passar aí por uma mudança radical. E a gente sabe que não é o único entrave, né? Mas aí, aproveitando, né, Borim, voltando aqui com você, primeiro, eu queria saber se você compartilha dessa opinião aí do Marcelo, né, pela visão aí dos bancos privados, de que a forma como toda a regulação, todo o arranjo institucional, tudo isso está funcionando aí nos últimos anos no setor de saneamento, se corresponde, né, a todas as expectativas que foram colocadas e que fundamentaram, né, as concessões desses financiamentos que estão aí, e também de que forma o BNDES pretende mobilizar outros tipos de recursos, né? A gente tem fundo clima, tem recursos que têm sido buscados, né, até externamente para o BNDES, para um setor que, como falamos aqui, né, um setor que tem qualquer financiamento, já estamos falando de um financiamento com todas as características de green bonds, blue bonds, como de financiamento sustentável, né? Então, bom, aproveitando nessa sua passagem, também como é que o BNDES está vendo aí esse movimento para financiar resíduos sólidos, né? Porque aliás, houve um momento que o financiamento de resíduos sólidos travou por conta aí dos prazos do marco legal, né? E a dificuldade que teve aí, momentânea, mas que creio que os financiamentos voltaram, né? Obrigado, Marilene. Bastante assunto aqui para a gente falar. Né? Acabei juntando três coisas pois é, mas está ótimo. numa pergunta só. Assuntos muito pertinentes e interessantes. Acho que, começando pela questão dos contratos, né, acho que o Girão colocou um ponto bem importante, que tem a ver com o que o Camacho falou também sobre a questão das tarifas, né, e aí o Girão colocou a questão da gestão dos contratos e desse acompanhamento. E, de fato, é muito desafiador, né? A gente já sabia na estruturação dos projetos que a qualidade das informações não era ideal, estava longe do ideal, né? Então, os projetos já foram estruturados de maneira
que esse risco ficasse alocado no poder público, porque você não tinha como ter certeza das redes, né? Na maior parte dos lugares a gente não consegue saber o estado real das redes ali de esgoto e de água e até onde elas vão, né? Então, esse trabalho da gestão dos contratos é muito importante, e é muito importante como que isso vai ser viabilizado, né? Então, tentando responder um pouco a primeira pergunta, acho que a gente está vendo resultados muito positivos já nesse início, né? Os investimentos estão acontecendo, isso está chegando na população. Agora, tem um desafio muito grande dessa gestão dos contratos para evitar ir por esse caminho que o Camacho colocou de ter reequilíbrios muito grandes em tarifas, por exemplo, e isso começar a virar um problema, né? Então, acho que a gente está nesse momento de começar a pensar nessa gestão dos contratos e encontrar soluções para que esses projetos sejam perenes e que sejam um consenso de sucesso, né, até o final. Então, acho que a gente está num momento importante de fazer essa discussão e de procurar essas soluções, né? E, do lado do financiamento, falando dos instrumentos, também é muito interessante falar porque no BNDES a gente tem tentado trazer instrumentos novos para financiamento, né, no geral, em infraestrutura. Então, debentures acho que é o grande guarda-chuva, mas a gente tem tentado fazer muito o Project Finance, e o Project Finance puro, né, que é o non-recourse, que a gente consegue fazer só com as garantias do projeto, né, sem ter que exigir garantias de fora. E isso, de fato, é muito desafiador, e principalmente no resíduos sólidos, né, como o André colocou, de fato, a gente está longe no resíduos sólidos de fazer esse tipo de estruturação. No saneamento a gente consegue fazer, né, a gente consegue fazer estruturações bem sofisticadas, os modelos tão robustos, né, do ponto de vista do financiamento. Agora, nos resíduos, de fato, a gente está muito longe. Mas, mesmo assim, a gente tem procurado trazer novos instrumentos. Então, acho que o primeiro ponto, como você colocou, Marilene, a gente ficou alguns anos, desde a publicação do marco, o BNDES sem financiar resíduos sólidos. A gente retomou em 2024. Foi necessário todo um trabalho jurídico para a gente conseguir ali encontrar um ângulo e sustentar juridicamente o financiamento para resíduos com o arcabouço do marco. Mas a gente conseguiu financiar para projetos privados, a gente está conseguindo financiar. E, recentemente, a gente aprovou um financiamento que foi o maior da história do BNDES até agora para resíduos, que é o da Loga, lá em São Paulo. E ele é um financiamento muito interessante. É um financiamento de 350 milhões, aproximadamente, mas é muito interessante porque ele traz vários desses novos instrumentos que você mencionou, né? E acho que ele junta, e esses instrumentos também se aplicam para o saneamento, né, para água e esgoto. Então, nesse financiamento da Loga, a gente teve ali FINEM, que é a linha tradicional do BNDES, né, de financiamento bancário direto. A gente teve debentures, a gente teve Fundo Clima, que é um recurso super importante para incentivar investimentos, né, ligados ao meio ambiente bem específicos, né, mas que permite alavancar. Então, ali a gente colocou 50 milhões de Fundo Clima e isso alavancou o financiamento de 350 milhões. Né. E teve também o EcoInvest, com 20 milhões. Então, é muito interessante, porque a gente juntou ali vários instrumentos. Com isso, a gente conseguiu fazer um financiamento importante, um projeto super legal de aterro sanitário, mas, ao mesmo tempo, tem geração de energia, tem coleta, tem caminhões a biometano. Então, é um projeto bem legal da Logo. E alavancou diversos tipos de recurso com o EcoInvest. Além de tudo isso que eu falei, pela exigência do EcoInvest, a gente trouxe também recurso externo, né? Então, tem captação com multilaterais que a gente está usando também nessa alavancagem requerida do EcoInvest. Então, acho que juntando esses instrumentos, acho que a gente tem instrumentos, né? O governo federal tem se esforçado e tem fornecido instrumentos para viabilizar esses financiamentos. Fundo Clima, o EcoInvest, os bancos públicos federais, né? Isso junto com o mercado de capitais, e aí a importância das debentures, né? Que é um instrumento que faz essa ligação. Acho que a gente tem aí o arcabouço para fazer essa mobilização dos recursos privados e públicos para fazer frente a essa necessidade de investimento. Né? Acho que isso é uma coisa meio inédita, esse tamanho do mercado de capitais e o que está sendo possível fazer no financiamento, acho que é uma coisa inédita. Né? A gente teve aí, o ano passado, 140 bilhões, né, de debentures para infraestrutura, que mostra, né, antigamente eram praticamente dependentes exclusivamente do BNDES e dos bancos públicos. Né? Agora a gente tem, de fato, o recurso privado indo para a infraestrutura. É algo meio inédito e acho que a gente tem uma potência muito grande para ser explorada ainda
para a gente conseguir fazer frente a esses investimentos. Excelente notícia, né? Excelente notícia para o setor de resíduos, e eu acho que água e esgoto também podem aí se beneficiar aí com esse blend de fontes. E aí, já perguntando tanto ao Fernando quanto ao Marcelo, né? Como é que vocês veem essa... nós estamos num cenário, né, de juros elevados, então que é muito complica muito aí a financiabilidade dos projetos, e a gente tem aí investidores internacionais que buscam, né, esse segmento ASG. E como é que vocês veem aí o apetite aí para trazer esses recursos externos? É um bom momento? Como é que fica a questão de risco cambial, né, que fica sempre pairando sobre um setor, né, já que não podemos indexar tarifas a dólar, porque já viu que isso dá errado. Como é que tanto o IFC quanto o setor privado está vendo aí essas possibilidades aí de trazer esses blends aí de fontes para o setor de saneamento? Eu posso começar aqui. Bem, como você bem colocou, o setor é 100% em reais, né? Então, as fontes de financiamento naturalmente são em reais, mas a gente tem companhias grandes do setor que acessaram o mercado externo, fizeram captações bastante competitivas e fazem suas políticas de hedge cambial, e a gente sabe que é um tema de longa data no Brasil, hedge longo prazo, né? Qualquer coisa ali acima de 10 anos já é bastante líquido, mais caro e etc. Mas corporações que, né, fazem liability management fora do esqueminha de project finance, acho que é um bolso interessante de se acessar. Tanto o EGE quanto o Sabesp acessam esse mercado já com sucesso, com demanda. E aí acho que o setor tem, como eu falei, todo o apelo, não só para os investidores tradicionais, mas também para aqueles 100% focados em emissões verdes ou azuis, emissões sustentáveis. E quando se olha os players, né, que estão dentro do setor, você tem, né, players estrangeiros que entraram com equity, né? Você vê a CIMI, os espanhóis lá em Alagoas, os canadenses na Iguá, GIC na EGE já há bastante tempo. Então, acho que o setor tem sua atratividade. Agora, a moeda, sem dúvida, reduz bastante, né, a disponibilidade e o apetite desses investidores lá fora. A volatilidade é grande. Acho que até um dos temas dentro do EcoInvest é buscar soluções de hedge de longo prazo, pensando no equity, né, desses investidores. Os private equities, a gente viu algumas vezes private equities que têm ciclos de investimento relativamente bem definidos, ali 7, 10 anos, fizeram um ótimo retorno em reais, mas quando olhou o retorno em dólar, foi um retorno pífio. Então, é um tema, é uma dor de longa data, que acho que deve ser observada e trabalhada, mas, como eu falei na minha fala anterior, como eu disse na minha fala anterior, acho que o tamanho do pipeline, a robustez dos projetos que têm saído, sem dúvida, é um atrativo que se mostrou real com a entrada desses novos players aqui no setor. Agora, a gente está num momento de custo de capital altíssimo. Então, para o retorno do projeto suportar esse nível de custo de capital, não tem segredo, a matemática está lá, vai refletir
numa tarifa mais alta, né, e para que comporte esse custo de capital que a gente está vivendo. Há alternativas para se mitigar isso, né, tomar financiamentos por exemplo, né, de médio prazo, antes de travar e refinanciar depois, antes de travar um custo muito alto por um prazo longo. A gente vê companhias fazendo isso, teve a iniciativa do Ministério dos Transportes da reemissão das debêntures de infra, acho que pensando um pouco nesse aspecto. Então, acho que tem maneiras de tentar driblar esse momento que a gente está vivendo de custo de capital alto, e a expectativa é que o juro real comece a baixar aí no futuro próximo. Fernando faz um comentário também. Eu vou só complementar rapidamente. Acho que, como o Girão mencionou, né, acho que nos últimos 10 anos tivemos a entrada de vários players estrangeiros, em especial nas holdings, né? Então, mesmo, e essa questão de câmbio sempre foi uma questão estrutural, né? Agora, em alguns casos, dependendo do ticket da operação, isso pode impactar, em especial, a parte de equity, né? Então, a gente teve muito essa discussão, por exemplo, no projeto Sabesp. Do ponto de vista de estruturação, a gente tem formas de tentar mitigar isso. No setor de rodovias, por exemplo, a gente elaborou um mecanismo cambial que utilizava contas vinculadas para mitigar, né, o risco cambial. É limitado, né, porque depende dos recursos que são gerados pelo próprio projeto, em geral outorgas variáveis, né, mas é uma forma de tentar, né, atrair investidores estrangeiros para projetos específicos, mas também tem um fôlego limitado, né. Acho que aí é uma questão que realmente tem que se resolver ao longo do caminho, se a gente quiser atrair, né, mais gente de fora. Esse tema é sempre conversa-se, né, mas a gente sabe das limitações que o país tem, e muitas vezes, num outro evento, nós fomos questionados, né, sobre isso. Tem poucos entrantes no mercado. E, na verdade, todos os players nacionais estão no mercado de saneamento hoje, né? A questão de trazer entrantes de fora tem sempre aí essa limitação e outras inseguranças, né? Falamos aqui, né, também, todo dia a gente tem um susto, né? Falamos aqui, por exemplo, da questão da reforma tributária, né, um impacto que vai trazer aí para o setor. Enfim, o Marcelo trouxe aí essa questão essa ameaça aí para as debêntures. Enfim, tem que ter muito jogo de cintura, muita flexibilidade para levar. Mas, para encerrar, André, te dá aí de novo a palavra, só para a gente falar um pouquinho de qual é a sua expectativa aí de próximos passos, o que vai acontecer com essa questão de cofaturamento. Eu só ia te comentar uma coisa. Quando, ali em 2016, quando o BNDES colocou, né, que o saneamento como um tema prioritário para o banco, né, e se reestruturou para poder trabalhar o tema, a gente fez uma grande aliança com a Casa Civil, e a Casa Civil estabeleceu uma mesa, né, de discussão sobre quais eram os entraves que impediam a entrada do setor privado no saneamento. Me lembro perfeitamente, na época era o ministro Padilha, que era o da Casa Civil, e estava todo mundo sentado ali, e ponto por ponto, né, e daquilo ali saíram aquelas 2 medidas provisórias que, infelizmente, caducaram, mas depois resultou aí no aproveitamento de um PL que estava no Congresso e virou o marco do saneamento, né, que está permitindo aí toda essa mudança. Então, existe essa união em torno do tema resíduos como um tema central, né, estabelecido, com esse tipo de procedimento de discussões regulares e buscar identificar os entraves, dizer como é que nós vamos enfrentar esses entraves e tocar para frente para a gente poder promover esse avanço aí nos resíduos? Existe, sim.
eu falei anteriormente, o momento é muito oportuno, é uma pauta do momento, tanto em ambiente institucional como de mercado, né? Já existem companhias que estão enxergando isso muito mais como uma oportunidade do que como um risco, porque, afinal de contas, as companhias de água são as que melhor têm gestão sobre o risco. São elas que medem, a medição é feita por elas têm todo o acesso à informação e, no mínimo, se não quiser operar resíduo, pelo menos arrecada uma taxa de cofaturamento, que é interessante. E nós, só um parênteses aqui com relação à norma, nós determinamos lá de que essa taxa não será compartilhada para fins de modicidade, em benefício da política pública que se quer atingir. Então, a gente vê com muito otimismo, há um grupo importante trabalhando nisso, inclusive pensando até em modificar a lei 11445, em determinado momento ela dá discricionariedade para os prestadores sobre a cobrança cofaturada. A ideia é que essa discricionariedade seja do titular do governo, do executivo, o prefeito ou o governador. Então, existem coisas sendo feitas no momento para a gente poder implementar isso, e a gente está bem confiante. O que tem que se criar, de fato, eu acho, é a cultura do poluidor pagador, que é um dos princípios da política nacional de resíduos. Diferente da água, todo mundo está acostumado a pagar água, o resíduo não está acostumado, vocês viram os números que eu falei. Então, há de se criar essa cultura, e há de se criar a cultura do pagamento cofaturado, porque a água e o esgoto já é cofaturado. Por que não haveria de ser o resíduo, se é um dos 4 componentes também? Então, é uma discussão difícil de lidar, é uma quebra de paradigma absoluta, mas é um caminho possível para a gente, de fato, resolver o problema do resíduo sólido no país. Quem vê as imagens de lixões é deprimente. Nós vivemos numa era medieval aí, em 2.500 municípios brasileiros. Então, realmente é uma tragédia. Gente, nosso tempo se esgotou, e agradecer aqui os nossos painelistas aí por essas riquíssimas contribuições, e eu acho que a gente sai daqui com a certeza de que não será por falta de financiamento que o setor de saneamento não vai avançar. Então, acho que o setor de saneamento, nesses 5 anos de marco, está de parabéns, dá muito otimismo, né, para quem já vivenciou aí tempos muito ruins, de baixíssimos investimentos, de obras inacabadas, de serviço que não era prestado, e poder vislumbrar aí a possibilidade de um caminho aí para uma universalização. Então, obrigada e parabéns aí à Bicom pela realização desse evento, gente. Obrigada.